Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje então, a gente vai dar continuidade aqui na aula passada, que a gente falou sobre banco de dados, né, e relacionamento com inner join. Então hoje a gente vai usar então os foreign keys, que é as chaves estrangeiras, tá? Antes de a gente começar aqui, deixa o seu like, comenta, né, se inscreva no canal para a gente poder também saber que você curtiu esse vídeo, que você está gostando do nosso conteúdo. E também compartilhe aí com seus amigos, seus colegas, para que a gente possa também ganhar divulgação, né, ganhar relevância no YouTube com a sua ajuda, com o seu apoio, né? Porque o material que a gente está disponibilizando aqui é um material que é gratuito, então é uma forma de você nos ajudar, né, de forma a divulgar então nosso canal e também nosso trabalho aqui no YouTube, beleza, pessoal? Vamos lá então. Para a gente poder trabalhar então, com uma forma aqui, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer o que a gente fez na aula anterior, que é pegar, estruturar as bancas de dados, colocar as bancas de dados um index, né, como a gente colocamos na aula passada. Só para recapitular aqui de forma rápida, tá? É o seguinte: você vem aqui então na tabela que você quer relacionar, no caso aqui a tabela principal que a gente vai usar então como modelo aqui do nosso trabalho, no vídeo anterior e desse vídeo também. A tabela principal que será a users, né, e a address e a products serão tabelas secundárias, tá? Então, para a gente poder fazer um relacionamento com o inner join, colocando índices nessa tabela, a gente pode usar então o index, né? Então a gente vem aqui no estrutura, vem aqui em address, estrutura, e aqui a gente vem aqui então no botão create in index. Aí você clica no executar, coloca o nome que você quer colocar no índice, coloca o nome do índice, seleciona o index, seleciona a coluna que você quer relacionar, aqui no caso, quando está na tabela address, seria então o user ID, e só colocar aqui então em executar. Assim você criaria então um index e poderia trabalhar com o inner join de forma mais performática, mais dinâmica, e conseguir então fazer esse relacionamento entre bancos de dados. Já com foreign key, nós temos o seguinte: como nós estamos na aula passada criando esses índices, criando esse relacionamento entre tabelas, agora a gente temos aqui a opção de colocar também essas tabelas, né, address e products, como foreign keys, ou seja, como chaves estrangeiras, tá? Como falei anteriormente na aula passada, eu não quero ficar aqui falando sobre conceitos difíceis, né, falar difícil, usando termos difíceis, porque isso vai complicar a cabeça de quem está começando agora, que quer aprender ou que precisa aprender, né, essa técnica sem muita enrolação, sem muitos termos técnicos, né? Isso mais prejudica do que ajuda para quem está começando agora. Como a nossa objetividade aqui desse conteúdo é fazer um material para quem está começando, então vamos lá então. Para a gente criar então fora aqui, a gente faz o seguinte: a gente vai aqui em estrutura. Aqui no campo aqui, PHP MyAdmin, temos então Relation View. Clicamos nele. Lembrando que é necessário que você crie o index, tá bom? Feito isso então, o que você vai fazer aqui, ó? Temos algumas opções então. Temos aqui o content name, que é o nome que você vai dar essa foreign key. Qual coluna que ela vai trabalhar, né? Que você vai puxar. Aqui ó, a tabela, o banco de dados, né? Aqui então é qual tabela que você quer referenciar, e aqui qual coluna dessa tabela que você quer referenciar. Ou seja, uma coisa muito importante aqui, antes de a gente dar a continuidade, é o seguinte: o foreign key ele te dá uma dinamicidade. Você trabalha com on delete, on update. O que seria isso? Caso você tenha um sistema, eu não uso foreign key, tá, nos meus sistemas, porque meus sistemas trabalham com dados que não podem ser deletados, tá? Então eu, quando vou fazer sistema para clientes, os clientes eles me solicitam que os dados do usuário não sejam deletados, mas só anonimizados, ou seja, só deixar anônimo, né? Então, pessoal, é o seguinte: é muito bom trabalhar com foreign key quando você tem uma aplicação, um sistema que exige que você, ao excluir uma informação daquele usuário específico, agora com a lei da LGPD, você então excluiu o usuário ou deixar ele anônimo, né? De forma que não interfira com sua aplicação. Você consegue então fazer dessa forma com o on delete ou com o update,
fazer então essa dinamicidade de, ao alterar um resultado do usuário, vai refletir em todas as tabelas que você tiver referenciado um for key, tá bom? Ou seja, se eu tenho aqui, se eu mudar aqui o nome do meu usuário, né, meu usuário aqui ele é Jefferson, colocar aqui então Jefferson L. Souza, esse dado aqui ele vai refletir em todas as tabelas que tiverem algum relacionamento com a tabela Users. No caso aqui, a tabela Address e a tabela Products tem relacionamento com a tabela Users. Ou seja, você vai poder então usar o update para alterar de forma dinâmica, né, interagindo então com a tabela principal, que no caso aqui é Users. Qualquer alteração que você fizer nessa tabela, você vai então refletir em todas as tabelas que você for aplicar, tá bom? Outra coisa também importante é que você entenda que temos também um onDelete, que é uma outra forma de você trabalhar aqui, que vai te dar uma oportunidade de você deletar em cascata, né, as informações. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu tenho 12 tabelas, tá? E dessas 12 tabelas eu tenho um usuário, que é o usuário Jefferson, que eu quero deletar o usuário do Jefferson da minha aplicação. Ao invés de eu vir aqui manualmente, retirar um por um, né, identificar ou fazer uma query aqui no SQL do PHP MyAdmin, eu vou transformar ele então em for key e deletar ele de forma em cascata. Ou seja, ao invés de deletar manualmente, ao deletar o usuário da tabela Users, automaticamente o próprio PHP, né, o PHP MyAdmin, o MySQL, né, ele vai então trabalhar de forma em cascata, deletando esse usuário de todos os registros das tabelas que tiverem na sua aplicação, no seu banco de dados, tá bom? Ou seja, se você deletar o Jefferson da tabela usuários, todas as tabelas vão ter então o Jefferson, o usuário Jefferson, também deletados em suas tabelas. Ou seja, isso chama-se então efeito cascata. Então aqui temos a opção então cascata. Eu sempre gosto de utilizar cascata, tá? Aqui no update você pode usar então cascata, ou pode usar set null, no action, ou restrict, tá? Cascata, ou seja, interferindo null, né? Aqui sem ação, e aqui deixar ele restrito, tá? Eu gosto de deixar ele como no action no update, tá? Como falei, eu não trabalho muito com for keys, né? Por causa do meu nicho, né? De atuação profissional, mas é muito importante você trabalhar com cascade também, com for keys também, tá? Algumas aplicações eu coloco no action, e eu posso colocar também como cascade também, tá? Se fosse trabalhar com um sistema de e-commerce, eu botaria cascade, né, no delete e update, tá bom? Feito isso então, agora a gente vai selecionar qual que é a coluna que eu quero então interagir com o meu for key, tá? Então eu posso vir aqui e adicionar várias colunas que eu quiser. Então tem esse add column, né? E temos também esses 4 colunas aqui que são selects, que são então importantes você colocar a opção que você quer trabalhar então, com o for key, tá bom? A coluna então será aqui a coluna user ID da minha tabela address, tá bom? Essa primeira coluna aqui então é a coluna respectiva à tabela address. Perfeito. Qual que é o banco de dados? É o banco de dados Dash. Eu posso trabalhar com outro banco de dados? Fazer um relacionamento com outros bancos de dados? Poder eu posso, mas não é recomendável se você não tiver uma aplicação bem trabalhada, bem estruturada, porque isso pode criar um delay, né, deixar lenta a sua aplicação. Então a gente não recomenda você usar o relacionamento com outros bancos de dados se você não tiver uma estrutura bem montada, bem estruturada, porque senão, eu já trabalhei com banco de dados, né, com 5 bancos de dados ao mesmo tempo, e não na mesma aplicação, mas 4 aplicações trabalhando juntas, cada um com seu banco de dados, e um banco de dados intermediário aí, que fazia o relacionamento entre as 4 aplicações, né? E eu digo a vocês, é complicado de criar um sistema dessa forma aí, tá bom? Aqui então, na tabela, deixa eu escrever qual tabela que vai ser então relacionada, que é relacionada na tabela a coluna Users
user ID da tabela address com o meu tabela users do meu banco de dados teste. Qual que é a coluna que vai ser, então, vai ter esse relacionamento? Com certeza que o PHP mais de mim já me trouxe aqui o user ID. Por isso que é importante você fazer o index. Se você não fizer o index, né, você não vai conseguir dar esse passo aqui, ó, tá? Feito isso, então, o que você quer fazer aqui? Você vai fazer, então, o guardar o registro. Aqui, choose column to display. Você pode, então, mostrar uma coluna para ser apresentada, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Coloco, então, em guardar ou salvar algumas informações. Você pode colocar também o PHP admin, no caso, coloque como salvar, né? Como guardar, mas tem algumas aplicações que colocam ok, salvar, registrar. Então tudo depende da forma que você quer trabalhar aí na sua aplicação, beleza? E aí, pessoal, então feito essa parte de chave estrangeira, como é que eu vou trabalhar com a minha aplicação? A minha aplicação aqui vai trabalhar da mesma forma que a gente fez no com o InnerJoin na aula anterior. Só seguir a mesma forma que a gente fez aqui, a estruturação dos dados, das informações, é a mesma coisa aqui, vai funcionar aqui, tá bom? O que muda só é que por baixo dos panos, assim, o segundo plano, vamos ter lá então um for key que vai estar ligado assim, entre as tabelas, né? Se relacionando com as tabelas secundárias e a tabela principal. Qualquer alteração que tiver na tabela, ele vai replicar nas outras tabelas também. Então, pessoal, como a gente faria aqui uma alteração aqui no sistema, para vocês poderem entender, tá? Aqui no banco de dados, então, temos aqui o usuário. Então, o ID do usuário, como a gente colocou lá, eu falei aqui como user ID, a gente está trabalhando com o user ID. Então, se eu mudar aqui, ó, o meu user ID, por exemplo, vou colocar 9, antes disso, se eu botar o 8 aqui, vou mostrar para vocês aqui o seguinte aqui, ó, na tabela address, temos aqui o user ID 8 e no products user ID 8 também. Lembrando que aqui no products a gente não fez chave estrangeira, tá? Eu vou deixar sem chave estrangeira por enquanto aqui para vocês poderem perceber essa modificação, tá bom? Vamos voltar aqui então no users, que é a tabela principal, colocar aqui então 10, user ID 10. Alterei aqui, perfeito. Vem aqui então em produtos, não tem chave estrangeira, não vai alterar. Se a gente colocar aqui então em address, que a gente fez então a chave estrangeira, vai aparecer lá user ID 10, ok? Vamos colocar então o produtos ID aqui como tabela produtos como chave estrangeira também. Vamos ver aqui então, beleza? Põe aqui então o nome de products, melhor, FK. Eu gosto de colocar assim, prod user ID, para referenciar aquilo que eu quero alterar. Cascade. Aqui então vou alterar o user ID. No banco de dados teste, na tabela referenciada, a tabela principal que é users, na coluna user ID. Aqui eu posso colocar então user ID e mando guardar. Erro criar foi para o user check that type. Tá, beleza. Então, pessoal, eu pesquisei aqui na internet porque eu nunca tinha me deparado com esse erro, né? Então, esse erro que dá aqui, deixa eu só entrar de novo aqui e tentar fazer para vocês verem. É um erro que acontece se você não tomar um cuidado. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Cuidado básico, né? Que eu não me atentei aqui, não fiquei atento a essa circunstância, tá? Erro ao criar chave estrangeira na coluna user ID. Por favor, cheque os tipos de dados. O que eu fiz então? Primeira coisa que você tem que verificar aqui, ó, se o user int na tabela users é o inteiro com 10, tá? Primeira coisa que você tem que ver se é inteiro, e se o user ID aqui do produtos, tabela de produtos, também é um int com 11 caracteres aqui, beleza? Se o tipo está correto, então está correto.
Então a gente descarta essa possibilidade. Se aqui tivesse 10, então, se aqui tivesse 10, então o erro estaria aqui. Teria que colocar aqui então 11. Beleza? Qual que foi o erro que eu cometi? Aqui na tabela Users, você pode perceber que na estrutura que ele está aqui como não assinado. E aqui em Products, ele está como vazio. Não tem nenhum atributo nele aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui, clicar em Muda e colocar então o atributo de não assinado. Perfeito? Feito isso então, a gente vem aqui em Relacionamento Views. Faz aqui então, vou botar aqui como Cascade, aqui também. Aqui eu vou colocar como User ID. Aqui como Users, aqui User ID. Eu poderia colocar aqui como No Action, tá? Normalmente eu gosto de colocar como No Action, tá? Sem ação nenhuma. Eu vou colocar Cascade aqui só para poder refletir nessa tabela também, tá bom? Aqui põe então com User ID e vamos guardar aqui a nossa aplicação. Perfeito? Foi alterado com sucesso, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Users. Antes disso, vou checar aqui se o produto está com User 8, ID User 8. Beleza. Uma outra coisa que você precisa também, compreender aqui, se você quer identificar se realmente pegou a form aqui, é só você vir aqui e verificar aqui, ó, colocar o mouse em cima. Isso no PHP de mim, tá? Não sei como é que funciona nas outras aplicações, nos outros gestores aí de banco de dados, tá? Você coloca aqui então sobre o nome do ID, vai aparecer então o nome de quem está, de quem se refere essa tabela, essa coluna, tá bom? Então, tô fazendo isso, quer dizer que está pegando certinho, então, está funcionando certinho aqui. Vamos ver que está em User ID e colocar aqui como 10, vou colocar 12 aqui, e vamos ver se vai refletir nas tabelas também, aqui das nossas tabelas Products e tabela Address. Refletiu tudo correto. Então o OnUpdate está funcionando certinho. Vamos agora então colocar aqui então nosso delete para deletar então o nosso usuário aqui, tá bom? Coloco aqui então em deletar, apago o usuário, apaguei o usuário, apagou aqui da tabela Products e apagou aqui da tabela Address. Como falei, o OnDelete de forma cascade, ele vai então fazer um efeito cascata. Se você excluir então o valor da tabela principal, que é a tabela Users, ou seja, você excluir então o usuário da tabela Users, você vai excluir todos os registros que tiver daquele usuário. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreva no canal aí, né? Deixe seu comentário, deixe seu like, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, né? Poder então aprender essas técnicas e a gente criar aqui uma comunidade muito bacana de pessoas que estão interessadas na divulgação da programação e também interessadas em fazer sistemas mais profissionais, sistemas mais práticos também, tá bom? Beleza, pessoal? Te vejo então na próxima aula.